Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta nova jornada intelectual. Hoje vamos explorar um conceito que domina nossas vidas digitais, uma promessa que nos venderam como a máxima expressão de justiça e oportunidade na era da internet. Um mundo onde supostamente apenas o talento e o esforço te levam ao topo. Disseram a você que se trabalhar duro, se criar conteúdo de valor, se for autêntico, o sucesso chegará. Curtidas, seguidores, influência, monetização? Esta é a grande promessa da meritocracia digital. A ideia de que qualquer um, de qualquer lugar, pode triunfar baseando-se unicamente no seu mérito. Mas será que é mesmo assim? Pense nisso por um momento. Vivemos numa era de aparente democratização. Você tem uma câmera no bolso, uma plataforma para sua voz e acesso a uma audiência global. O sonho parece estar ao alcance das mãos. No entanto, por trás dessa fachada brilhante, esconde-se uma estrutura muito mais complexa e muitas vezes injusta. A pergunta-chave que devemos nos fazer não é se temos a oportunidade de competir, mas sim quem estabelece as regras dessa competição. Quem é o verdadeiro árbitro neste coliseu digital onde todos lutamos pela atenção? A resposta não é tão simples quanto o público ou o melhor conteúdo. O verdadeiro poder, aquele que define o sucesso e o fracasso, reside em algo invisível, silencioso e onipresente. Não é uma pessoa nem um comitê. É um código. Hoje vamos desvendar a verdade sobre a meritocracia digital e revelar o preço que você pode estar pagando sem sequer saber. Primeiro, vamos entender o guardião desta suposta meritocracia, o algoritmo. Apresentam-no como uma ferramenta neutra, um simples organizador de conteúdo. Um programa de computador desenhado para nos mostrar o que mais nos interessa. Parece lógico e eficiente, não é? Mas a sua função é muito mais profunda. Na verdade, o algoritmo não está otimizado para encontrar o melhor conteúdo no sentido artístico ou intelectual. Ele é projetado para uma única coisa: manter sua atenção o maior tempo possível na plataforma. Seu objetivo final não é sua satisfação cultural, mas sim a maximização do tempo que você passa em frente à tela. Isso significa que o algoritmo não premia a qualidade, ele premia a capacidade de retenção. Favorece o conteúdo que gera reações fortes, seja surpresa, raiva ou controvérsia, porque essas emoções nos mantêm fisgados. A viralidade não é sinônimo de mérito, mas sim de compatibilidade com este sistema de retenção. Então a primeira rachadura no mito da meritocracia aparece aqui. Seu sucesso não depende apenas do seu talento, mas da sua capacidade de criar conteúdo que agrade a este juiz invisível. Você tem que aprender a falar a língua dele, a jogar o jogo dele, muitas vezes sacrificando sua visão original no processo. Mas a situação fica ainda mais complexa. Os algoritmos não são criados no vazio, são projetados por humanos, em corporações com interesses econômicos específicos. E como toda criação humana, estão cheios de vieses, de preconceitos invisíveis que se replicam em uma escala massiva e aterrorizante. Estudos sobre comportamento em redes sociais demonstram que os algoritmos podem amplificar vieses existentes na sociedade. Podem favorecer certos tipos de aparência, certos sotaques, certos temas, enquanto invisibilizam outros, criando uma falsa imagem do que é popular ou desejável. Isso não é meritocracia, é um eco digital de velhas desigualdades. Agora falemos do preço humano? Para ter uma oportunidade neste sistema, dizem-nos que devemos ser constantes, onipresentes. Devemos alimentar a besta algorítmica sem descanso. Publicar diariamente, interagir, analisar métricas. Isso deu origem a um fenômeno que os psicólogos chamam de cultura do esforço tóxico. A hustle culture, ou cultura do esforço tóxico, é a glorificação do esgotamento. A ideia de que você deve sacrificar seu sonho, sua saúde mental e seus relacionamentos no altar do sucesso digital vende-se como uma insígnia de honra, uma prova do nosso compromisso, mas na verdade é uma forma de autoexploração. O burnout, esse esgotamento físico e mental extremo, tornou-se uma epidemia silenciosa entre os criadores de conteúdo. A pressão para manter a relevância em um sistema que pode te esquecer em um dia é imensa. O algoritmo não descansa e, portanto, nos sentimos obrigados a nunca descansar também. Além disso, este sistema nos obriga a nos quantificar. Convertemos nossa vida, nossas paixões e nossa identidade em um conjunto de dados. Quantas curtidas? Quantos seguidores? Qual é a minha taxa de interação? Deixamos de ser pessoas para nos tornarmos perfis em marcas pessoais que devem ser gerenciadas e otimizadas. Esta quantificação constante do nosso valor é psicologicamente devastadora. Nossa autoestima torna-se dependente da validação de um sistema impessoal e volátil. Um dia você é viral e no seguinte invisível. Esta montanha-russa emocional é um caminho direto para a ansiedade e a depressão. E aqui chegamos ao cerne da questão, a verdade mais incômoda da meritocracia digital.
Neste sistema, quem define realmente o sucesso? Você o define? Ou a plataforma para a qual você trabalha, muitas vezes gratuitamente, na esperança de ser recompensado pelo seu algoritmo? O sucesso é definido pelas métricas que a plataforma considera valiosas? E essas métricas são projetadas para beneficiar a plataforma, não necessariamente o criador. Elas te recompensam por manter as pessoas dentro do seu ecossistema, por gerar dados que elas podem monetizar, por criar o conteúdo que enche seus servidores. Esta é a grande virada, o segredo que sustenta todo o edifício. Na economia da atenção, se você não está pagando pelo produto, você não é o cliente. Você é o produto. Seu conteúdo, seu tempo, sua atenção, seus dados, tudo é empacotado e vendido aos verdadeiros clientes, os anunciantes. A meritocracia digital funciona então como uma fachada brilhante para um sistema de extração de valor. Nos dão a ilusão de oportunidade, a gamificação do sucesso através de curtidas e seguidores, para que continuemos produzindo a matéria-prima que alimenta seus impérios econômicos. Somos trabalhadores em uma fábrica digital global? Não estou dizendo que talento e esforço não importam em absoluto. Claro que importam, mas são apenas uma parte da equação. E muitas vezes não são a parte mais importante. A sorte, o viés algorítmico e a capacidade de se adaptar às regras do sistema desempenham um papel muito maior do que gostamos de admitir. O verdadeiro perigo de acreditar cegamente na meritocracia digital é que nos leva a internalizar o fracasso. Se o sucesso é puramente uma questão de mérito, então o fracasso é uma prova da nossa insuficiência. Não culpamos o sistema injusto ou o algoritmo enviesado, nos culpamos a nós mesmos. Essa autoculpa é paralisante. Nos leva a nos esforçar mais, a nos sacrificar mais, a nos submergir ainda mais na cultura do esforço tóxico, perseguindo uma cenoura que o próprio sistema afasta constantemente. É um ciclo de esgotamento e decepção projetado para nos manter na roda de hamster. Então, o que podemos fazer? Estamos condenados a ser peões neste jogo digital? Não necessariamente. O primeiro passo e o mais poderoso é a consciência. Entender a verdadeira natureza do sistema em que operamos é fundamental para navegá-lo de uma maneira mais saudável e estratégica. Devemos começar a redefinir o sucesso em nossos próprios termos, não nos termos que a plataforma nos impõe. O sucesso pode ser a conexão genuína com uma pequena comunidade, a satisfação de criar algo autêntico ou simplesmente o ato de se expressar sem a pressão da viralidade. É crucial desenvolver uma relação mais crítica com as métricas. As curtidas e os seguidores são dados, não são uma medida do seu valor como pessoa ou como criador. Aprender a dissociar sua autoestima desses números flutuantes é um ato de rebelião e de autocuidado no ambiente digital atual. Da próxima vez que você vir alguém triunfando online, pergunte-se o que há por trás dessa imagem. Pergunte-se pelo custo invisível, pelas horas de trabalho não remunerado, pela pressão psicológica e pela dança que teve que fazer com o algoritmo para chegar até lá. A realidade é sempre mais complexa. A meritocracia digital, em sua forma atual, é um mito conveniente. Um mito que beneficia as plataformas tecnológicas ao motivar milhões de pessoas a gerar conteúdo de forma gratuita, mantendo seus ecossistemas vibrantes e lucrativos. É uma narrativa poderosa, mas é uma que devemos questionar. No final, o preço que pagamos por perseguir esta versão do sucesso não é apenas nosso tempo ou nosso esforço, é nossa autonomia. É nossa capacidade de definir o que é valioso, o que é belo, o que é importante, fora dos parâmetros estabelecidos por um punhado de corporações tecnológicas. Este não é um apelo para abandonar o mundo digital, mas sim para habitá-lo de uma maneira mais consciente e deliberada. É um apelo para apoiar os criadores que amamos de formas que vão além de uma simples curtida, para construir comunidades além das métricas e para lembrar que por trás de cada perfil há um ser humano. Lembremos-nos de que o algoritmo não é um deus. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta pode ser questionada, modificada e, em última instância, podemos escolher como e quanto deixamos que influencie nossas vidas e nossas aspirações. O poder da consciência é o primeiro passo para recuperar o controle. A promessa inicial era que a internet nos libertaria, que nos daria a todos uma voz. Mas as estruturas de poder do mundo real são incrivelmente resistentes e encontraram formas de se replicar no espaço digital. A meritocracia tornou-se a desculpa perfeita para ocultar essas novas formas de controle. O sistema atual fomenta a homogeneidade. Como todos tentam agradar ao mesmo algoritmo, o conteúdo tende a convergir em formatos, temas e estilos testados. A verdadeira originalidade, aquela que desafia as convenções, muitas vezes é punida pelo sistema porque é menos previsível e mais difícil de categorizar para a máquina. Pensemos na economia do criador.
É vendida a nós como a máxima liberdade de ser seu próprio chefe. No entanto, muitos criadores se encontram em uma posição mais precária que um trabalhador tradicional. Não tem salário fixo, nem plano de saúde, nem férias. Seu sustento depende da benevolência de um algoritmo mutável. A transparência algorítmica torna-se então uma demanda crucial. Se nossas vidas e carreiras dependem desses sistemas, não temos o direito de saber como funcionam? De entender as regras do jogo que somos obrigados a jogar? Atualmente operamos quase às cegas, tentando adivinhar o que a caixa preta quer. Além disso, a meritocracia digital ignora por completo o ponto de partida de cada indivíduo. Alguém com recursos econômicos, com tempo livre, com uma rede de contatos prévia, não compete em igualdade de condições com alguém que tem que trabalhar em outro emprego e cuidar da sua família. O campo não está nivelado. Este sistema também cria uma competição feroz e muitas vezes tóxica entre os próprios criadores. Em vez de fomentar a colaboração, nos posiciona como rivais em uma luta de soma zero por um recurso escasso, a atenção da audiência. Somos empurrados a ver nossos pares como obstáculos em nosso caminho para o sucesso. A solução não é individual, é coletiva. Precisamos de mais conversas sobre a ética dos algoritmos. Precisamos exigir que as plataformas assumam sua responsabilidade no impacto social e mental que geram. E precisamos, como usuários, ser mais conscientes de como nosso comportamento alimenta este sistema. Cada vez que você escolhe interagir com conteúdo profundo e significativo, mesmo que não seja o mais viral, você está emitindo um voto. Você está enviando um sinal ao algoritmo e à plataforma sobre o que você realmente valoriza. A mudança, embora lenta, começa com essas escolhas individuais multiplicadas por milhões. O preço do sucesso definido por outros é a perda de si mesmo. A busca incessante por validação externa nos esvazia, nos transforma em um eco das tendências em vez de uma voz original. A verdadeira vitória é criar a partir de um lugar de autenticidade, sem importar se o algoritmo decide recompensá-lo ou não. Essa dinâmica se estende além dos criadores de conteúdo. Afeta qualquer um que use as redes sociais. Nos comparamos constantemente com as versões idealizadas e algoritmicamente favorecidas de outros, criando uma epidemia de insatisfação com nossas próprias vidas, que parecem medíocres em comparação. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, é a moeda com a qual essas plataformas jogam. Cada curtida, cada notificação é um pequeno golpe de dopamina que nos condiciona a voltar por mais. Estamos sendo treinados a nível neurológico para participar do sistema que nos explora. Antropólogos digitais apontam que estamos criando uma cultura de performance constante. Sentimos a necessidade de encenar nossas vidas para uma audiência invisível, de curar cada momento para que seja digno de ser compartilhado. A distinção entre a vida vivida e a vida representada torna-se cada vez mais turva. O conceito filosófico de autenticidade entra em crise. É possível ser autêntico quando cada ação é mediada pela possibilidade de sua recepção pública e sua avaliação algorítmica? Ou nos tornamos atores interpretando o papel de nós mesmos, esperando a aprovação do público? A ironia final é que a internet, a ferramenta que prometia conectar a humanidade, muitas vezes nos isola. Passamos horas interagindo com perfis e métricas, enquanto negligenciamos as conexões humanas reais e não quantificáveis que temos bem à nossa frente. É o grande paradoxo da conexão digital. A meritocracia digital é, em essência, uma forma de gamificação da vida social e profissional. Transforma a existência em um jogo com pontos, níveis e recompensas. Mas neste jogo, a casa, ou seja, a plataforma, sempre ganha. As regras são projetadas para assegurar seu benefício acima de tudo. A linguagem que usamos o denuncia. Falamos de ganhar seguidores, hackear o algoritmo, vencer a concorrência. É uma linguagem de conquista e conflito, não de expressão e conexão. Este quadro mental nos esgota e nos afasta do propósito original pelo qual muitos começamos a criar. Devemos fomentar uma ecologia digital mais saudável. Isso implica cultivar espaços online menores e mais seguros, apoiar plataformas alternativas e éticas, se possível, e, acima de tudo, praticar a desconexão consciente como uma forma de resistência. Proteger nossa mente é proteger nossa liberdade. Então, da próxima vez que você se sentir pressionado a publicar, a seguir uma tendência, a otimizar sua vida para o algoritmo, faça uma pausa. Respire. E pergunte-se: para quem estou fazendo isso realmente? Para mim ou para a máquina? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo.
O futuro da criatividade e da conexão humana na internet depende da nossa capacidade de ver além da sedutora, mas falsa promessa da meritocracia digital. Depende de valorizarmos a profundidade sobre a viralidade, a comunidade sobre a audiência e a autenticidade sobre a otimização. A uniformidade é a morte da criatividade. Quando todos perseguem as mesmas métricas de sucesso, o ecossistema digital se empobrece, enche-se de cópias e de fórmulas repetidas. A verdadeira inovação ocorre nas margens, nos espaços que o algoritmo ainda não aprendeu a quantificar e controlar. O sistema nos treina para ser previsíveis. Um criador previsível é um ativo valioso para uma plataforma porque sua audiência é fácil de empacotar e vender aos anunciantes. Ser imprevisível, evoluir e mudar como artista é um ato de sabotagem contra este modelo de negócio. Pensemos na memória cultural. O que o futuro se lembrará de nossa era? As obras profundas que precisaram de tempo para amadurecer ou os memes virais que duraram um dia? O algoritmo, com seu viés para a imediatidade, está ativamente moldando o arquivo histórico de nossa civilização e é um arquivo superficial. A pressão da marca pessoal nos obriga a petrificar nossa identidade. Temos que escolher um nicho, um estilo, uma personalidade e nos apegar a ele para sermos reconhecíveis. Isso limita nosso crescimento como seres humanos, que somos multifacetados e estamos em constante mudança. Nos colocamos em gaiolas de ouro que nós mesmos construímos. O sociólogo Zygmunt Bauman falou da modernidade líquida, uma era de constante mudança e incerteza. As redes sociais aceleraram essa liquidez até um ponto frenético. As tendências, as identidades e os relacionamentos são mais voláteis do que nunca, o que gera uma profunda ansiedade existencial. Subcontratamos nossa memória e nossos relacionamentos a corporações. Confiamos que uma plataforma nos lembre os aniversários, armazene nossas fotos e mantenha nossas conexões. Isso nos torna incrivelmente vulneráveis. Se a plataforma muda suas regras ou desaparece, uma parte de nossa vida social se vai com ela. O preço desta suposta conveniência é um controle sutil mais imenso. As plataformas não apenas hospedam nossa vida digital, elas a estruturam. Determinam com quem interagimos, quais notícias vemos, que ideias nos são apresentadas. São os arquitetos silenciosos de nossa realidade percebida. Resistir não significa se tornar um ermitão digital. Significa diversificar. Não colocar toda a sua identidade e todo o seu trabalho em uma única plataforma. Significa construir seu próprio site, sua própria lista de e-mails. Criar canais de comunicação que não dependam da benevolência de um algoritmo que você não pode controlar. A verdadeira medida do sucesso na era digital pode não ser o tamanho da sua audiência, mas a força e a qualidade de suas conexões. 10 seguidores com os quais você tem um diálogo genuíno podem ser mais valiosos do que 1 milhão que só te veem como mais um produto de entretenimento em seu feed infinito. Finalmente, devemos advogar por um design tecnológico mais humano. Plataformas que estejam otimizadas não para extração de atenção, mas para o bem-estar do usuário. Sistemas que fomentem a reflexão em vez da reação, a conexão profunda em vez da interação superficial. A tecnologia não é o problema, o seu modelo de negócio atual, sim. O clímax desta reflexão é percebermos que a meritocracia é a narrativa de marketing mais brilhante do nosso tempo. É uma história que nos contamos para justificar nossa dedicação a um sistema que não foi projetado para nosso benefício. Nos faz sentir no controle quando na verdade estamos cedendo o controle. Cada vez que nos esforçamos para viralizar, estamos trabalhando de graça para consolidar o monopólio de atenção dessas plataformas. Fortalecemos o mesmo sistema que cria as condições de precariedade e ansiedade para nós. É uma armadilha da qual é difícil escapar porque se disfarça de oportunidade. A verdadeira disrupção não é criar o próximo vídeo viral. A verdadeira disrupção é encontrar formas de criar, conectar e viver que não dependam deste sistema de validação centralizado. É um desafio imenso, mas é o único caminho para uma soberania digital real e um bem-estar sustentável. Questionar a meritocracia digital não é ser pessimista, é ser realista. É um ato de empoderamento que nos permite tomar decisões mais informadas, proteger nossa saúde mental e talvez começar a construir uma internet que cumpra a promessa original de ser uma ferramenta para a emancipação humana, não para seu controle. O custo final é a erosão da confiança. A confiança nas instituições, na mídia e até nos outros. Quando tudo é uma performance e cada interação é mediada por um algoritmo, a autenticidade torna-se suspeita e o cinismo se torna um modo de operação padrão. A atenção não é apenas um recurso econômico, é um recurso cognitivo.
Ao nos saturar de estímulos e nos exigir uma reação constante, o sistema esgota nossa capacidade para o pensamento profundo, a concentração e o tédio. E é no tédio, no silêncio, onde muitas vezes nasce a criatividade. Aceitamos um pacto faustiano. Demos à tecnologia acesso aos cantos mais íntimos da nossa psique em troca de conexão e visibilidade. Mas o preço, como sempre nestes pactos, é mais alto do que parecia no início. Estamos pagando com nossa paz interior. A solução não é uma única grande ação, mas sim milhares de pequenos atos de resistência cotidiana. Escolher ler um livro em vez de fazer scroll. Ter uma conversa cara a cara sem celulares na mesa. Apoiar um criador pequeno através de uma mensagem pessoal em vez de apenas uma curtida. São gestos que reivindicam nossa humanidade. A narrativa da meritocracia nos isola, nos faz acreditar que nossa luta é individual. Mas quando falamos desses problemas, quando compartilhamos nossas experiências de esgotamento e frustração, percebemos que não estamos sozinhos. Nosso mal-estar não é uma falha pessoal, é um sintoma de um sistema doente. O sucesso que nos vendem é um horizonte que se afasta à medida que avançamos. Sempre há um novo marco a ser alcançado, um novo nível de seguidores, uma nova tendência a dominar. É uma corrida sem linha de chegada, projetada para nos manter correndo à perpetuidade, gerando valor para outros. Precisamos de uma alfabetização algorítmica. Assim como aprendemos a ler textos, devemos aprender a ler os sistemas que curam nossa informação. Entender por que vemos o que vemos é uma habilidade de sobrevivência fundamental no século XXI. É a base do pensamento crítico na era digital. O design dessas plataformas explora vulnerabilidades psicológicas bem conhecidas, a aversão à perda, a necessidade de pertencimento, a validação social. Não é uma luta justa. Estamos competindo com exércitos de engenheiros e psicólogos cujo trabalho é nos manter viciados. Reconhecer isso não é uma desculpa, é uma avaliação realista do campo de batalha. O mito da meritocracia digital é perigoso porque nos convence de que as desigualdades são justas. Se alguém é pobre ou invisível, é porque não se esforçou o suficiente. Essa lógica ignora as barreiras estruturais e os privilégios, e fomenta uma sociedade menos empática e mais cruel. A verdadeira medida de uma sociedade não é como ela trata seus vencedores, mas sim como apoia o restante. Uma rede digital saudável não seria aquela que cria algumas poucas superestrelas virais, mas sim a que permite que milhões de pessoas mantenham comunidades sustentáveis e significativas em torno de nichos de interesse. Então, no final, a pergunta não é apenas quem define o sucesso, mas sim que sucesso queremos construir. Queremos um sucesso baseado na competição impiedosa e nas métricas vazias? Ou um baseado na colaboração, no significado e no bem-estar genuíno? A escolha, embora difícil, ainda é nossa. Este sistema nos tornou viciados em novidade. O scroll infinito é um fluxo constante de estímulos novos, o que dificulta apreciar as coisas que exigem tempo e paciência. A arte, os relacionamentos profundos, o conhecimento. Tudo o que é verdadeiramente valioso é desvalorizado pela cultura da imediatez. A privacidade tornou-se uma moeda de troca. Oferecemos voluntariamente nossos dados, nossos pensamentos e nossos momentos mais pessoais em troca da possibilidade de sermos vistos, de sermos relevantes. Normalizamos um nível de vigilância que teria sido impensável em qualquer outra época da história. Quando o trabalho é sua paixão, é fácil ser explorado. A cultura do criador se aproveita do amor que as pessoas sentem por sua arte. Dizem a você que se amar o que faz, não sentirá que trabalha. Mas o esgotamento é real, e o trabalho não remunerado continua sendo trabalho, por mais que te apaixone. O silêncio e o espaço vazio tornaram-se incômodos. Preenchemos cada momento livre com conteúdo, com podcasts, com vídeos. Perdemos a capacidade de ficar a sós com nossos próprios pensamentos. E é nesse espaço interior onde processamos o mundo e desenvolvemos nossa própria voz. O pensamento crítico é nossa melhor defesa. Diante de cada peça de conteúdo, diante de cada tendência, devemos perguntar: quem se beneficia disso? O que está sendo vendido aqui? Que emoção está sendo tentada provocar em mim? Ser um consumidor consciente é ser um usuário empoderado. O sucesso digital, tal como está definido, é uma miragem no deserto. Te atrai com a promessa de água, mas te esgota na perseguição. O verdadeiro oásis é a comunidade que você constrói, o conhecimento que você compartilha e a integridade que você mantém no caminho. Isso é real, isso perdura. Não se trata de rejeitar a tecnologia, mas sim de dominá-la. De usá-la como uma ferramenta para nossos próprios fins, em vez de nos tornarmos uma ferramenta para os fins da tecnologia. Trata-se de colocar o humano em primeiro lugar sempre. A tecnologia deve servir à vida, não o contrário. A cultura do cancelamento e a polarização extrema são subprodutos de um sistema que premia as reações emocionais fortes.
O algoritmo não distingue entre um debate saudável e uma briga aos gritos. Ele só vê interação. E por isso muitas vezes amplifica o pior da nossa natureza. Recuperar o controle começa por pequenas coisas. Desativar as notificações. Estabelecer horários para verificar as redes. Seguir pessoas que te desafiem intelectualmente, não apenas as que te entretenham. Curar seu feed digital como se estivesse curando sua própria mente, porque é exatamente isso que você está fazendo. O maior preço que pagamos é talvez a imaginação. Ao estarmos imersos em um fluxo constante de conteúdo criado por outros, temos menos espaço para criar nossos próprios mundos internos. O sistema nos dá tanto para ver que corremos o risco de esquecer como imaginar por nós mesmos. A meritocracia digital não é um sistema quebrado. Funciona exatamente como foi projetado, mas foi projetado para os interesses das plataformas, não para os interesses da humanidade. Nosso trabalho é reconhecer isso e começar a imaginar e construir alternativas mais justas, saudáveis e humanas. Em resumo, a promessa de que apenas o mérito te levará ao sucesso no mundo digital é uma meia-verdade, e uma meia-verdade é muitas vezes a mentira mais eficaz. É um véu que oculta as complexas estruturas de poder, os vieses algorítmicos e o alto custo psicológico que define o ecossistema atual. Compreender a armadilha da meritocracia digital não é para nos desanimar, mas para nos libertar. Nos permite jogar o jogo de uma maneira mais inteligente, proteger nosso bem-estar e, o mais importante, começar a definir o sucesso em nossos próprios termos. A consciência é o princípio da autonomia. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda e necessária. Navegar neste mundo digital é o grande desafio da nossa geração e fazê-lo com os olhos abertos é o primeiro e mais importante passo. Agradeço sinceramente seu tempo e sua atenção. Se esta análise te agregou valor, inscreva-se para desvendar mais verdades ocultas sobre o nosso mundo. E agora a pergunta é para você. Você acredita que o sucesso digital é real ou é uma ilusão bem construída? Deixe-me saber sua teoria nos comentários. Vamos conversar sobre isso.